Sejam muito bem-vindos, ouvintes do Café com Foca. Eu sou Matheus Cerqueira, diretor assistente do Cine, e hoje estou com a mesa do Comitê ONU-Habitat do Miniono 25 anos. E vamos conhecer um pouco mais sobre a sua trajetória e sobre a sua área temática dentro do Miniono. E junto, como sempre, para entrevistar esse comitê incrível, tenho hoje meu querido companheiro Gabriel Marques. Olá, pessoal. Então vamos... Meninas, vocês podem começar se apresentando um pouquinho. Quem são vocês? A idade? Período, caso tenham. E contar um pouquinho da trajetória de vocês no Miniono? Boa tarde, gente. Meu nome é Caroline, eu tenho 20 anos, eu sou diretora do ONU-Habitat. E a minha trajetória no Miniono, ela começou em 2021, quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, e foi a modalidade online, por causa da pandemia, né? E acabou que eu participei do Miniono online, não deu para saber exatamente como que era, porque é bem diferente, assim, querendo ou não, por mais que tenham feito um ótimo trabalho para poder trazer esse evento para a forma online, não dá para saber exatamente, né, como que é. E acabou que a primeira vez que eu participei da equipe mesmo foi no ano de 2022, quando eu estava no primeiro período, tinha acabado de entrar na faculdade e eu participei como voluntária no Comitê Metrópolis 2022, que eu amo, tem meu coração. E no ano de 2023, ano passado, fui diretora assistente do Undesa 2023, que também amo, comitê maravilhoso. E esse ano eu tenho a grande honra de ser diretora do ONU-Habitat e estar participando mais uma vez com essas divas aqui do meu lado. Quando eu fui tirar foto, a gente fala, vai ali, todo mundo grita, velho! Pode ir? Boa tarde, gente. Meu nome é Ana Beatriz, eu tenho 22 anos, atualmente estou no último período de Relações Internacionais, que é o 8º, e minha trajetória no Miniono começou em 2019, quando eu participei como delegada do Miniono 20 anos. Eu errei. Quando eu participei como delegada do Miniono 20 anos, que foi uma edição comemorativa, foi muito bom. E depois eu participei como diretora assistente em 2022, do Comitê Unesco 2022, que tem meu coração. E ano passado eu tive a grande honra de ser diretora de um comitê, que foi o CIDH 2023, e esse ano estou mais uma vez sendo diretora assistente do ONU-Habitat, idealizado pela Carol. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Líria, eu tenho 19 anos. E sou diretora assistente, né, do ONU-Habitat. E eu nunca participei do Miniono, infelizmente eu não tive a oportunidade de participar como delegada, mas no ensino médio eu participava de simulações da minha escola e tudo. Isso foi muito importante, né, para vir fazer RI e também para me interessar em participar do Miniono. Então, ano passado eu não participei, mas aí esse ano eu vim como diretora assistente do ONU-Habitat e eu acho o Miniono assim, um projeto incrível e estou muito feliz em ter essa experiência e também, né, em compartilhar ela com as meninas. Agora vamos para uma pergunta dupla, que vai ser basicamente, primeiro apresenta um pouco da temática do comitê e conta como que surgiu a ideia de ter, e como surgiu a ideia desse comitê em específico. Então, o comitê é sobre a segregação espacial dos imigrantes nas cidades ao redor do mundo e, enfim, é um tema que é bastante amplo e quando eu estava idealizando o comitê, na verdade, o que veio para mim a princípio foi buscar para falar de algum tema sobre a precarização de moradias. Então, eu queria falar sobre isso. Só que não dá para você desenvolver um comitê inteiro só sobre isso, tem que ser um corte mais específico. E aí, a partir disso, fui pesquisando artigos, mais informações e pesquisando pesquisas mesmo de acadêmicos e deu para ter uma ideia sobre essa questão mesmo da segregação dos imigrantes e como que isso teria a ver também, é uma parte pequena, né, a precarização de moradias dessas pessoas nas cidades e conseguir fazer um gancho nisso. E além de tudo, a gente pensou também em um comitê
toda a logística dele foi pensada para as delegações elas serem em formas de cidades e não de países, como é convencionalmente. E o foco nas cidades ele veio por conta mais dessa especificidade que a gente queria trazer mesmo para essa abordagem, porque muitas vezes a gente tem o foco nos imigrantes de como eles saem dos seus países, do processo que eles levam para chegar aos países de destino, mas a gente não tem tanto esse foco de quando eles chegam nas cidades e o que vai acontecer, como que eles vão ser integrados à cidade, tem políticas para isso, se tem políticas para isso, por que tem tanta gente numa situação de vulnerabilidade tão extrema assim. Então, acredito que essa seja a importância também. E não é fácil. Vocês podem contar para a gente como tem sido o processo de construção dele até aqui? Então, o processo de construção do comitê foi bastante desafiador, mas a gente passou por várias etapas, né? Continua passando até os dias de Mini ONU. Desde quando acabou o último Mini ONU, a gente já estava pensando sobre como poder desenvolver todas as questões do comitê externo, assim, fora do comitê, como os posts nas redes sociais, no site e tudo mais. Mas o processo ele tem sido, como eu disse, bastante desafiador, mas eu acredito que com a ajuda das meninas e que elas são excelentes profissionais, elas têm tornado isso muito mais fácil também. E eu acredito que isso vem a trazer, a construir dias de Mini ONU muito bons. E acho que é isso. Assim, eu acredito que durante a construção do comitê, uma das partes mais desafiadoras tem sido explicar em termos práticos como funciona a questão da temática para os meninos, né? Porque nós estamos na faculdade, a gente entende um pouco mais sobre, mas explicar isso para quem está no ensino médio também, para os meninos que estão no Fundamental 2, que é o 9º ano, acho que isso tem sido mais desafiador, mas com os materiais que a Carol produziu, a Líria produziu e eu produzi, eu acho que dá para entender melhor, mas tem sido um desafio. Por isso, leia o guia. Então, como a Carol falou, é um projeto bem desafiador, né? Então, quando a gente entrou, o comitê ele já tinha uma ideia assim, bem sólida, né? Que a Carol veio construindo há muito tempo. Então, acho que a gente entrou também assim, para ajudar na produção de materiais e tudo. E é desafiador porque são muitas coisas que a gente tem que pensar, pesquisar. Mas eu acho que assim, em conjunto, né? Tipo assim, delegando funções diferentes, a gente está caminhando nesse processo. Então, e também é um tema que, né? Pelo menos eu acho que todo mundo aqui gosta, tem uma certa interesse, curiosidade. Então fica mais fácil assim quando a gente vai pesquisar e tudo. Então, dentro dessa trabalheira toda que dá o comitê, boa parte do seu processo de construção passa por estudar bastante, ler muita coisa sobre o tema. Então, qual foi a principal coisa assim que vocês acabaram descobrindo durante todo esse tempo de pesquisa? Bom, eu acho que uma das coisas mais difíceis de entender mesmo é entender a realidade muito diferente da nossa. Então, assim, depois que a gente estuda sobre o tema, pesquisa, a gente vê que realmente essas pessoas, os imigrantes, eles estão nas cidades, eles buscam lares e moradias dignas e buscam se inserir nos mercados de trabalho para poder se sustentar e sustentar suas famílias em um cenário, um contexto que muitas vezes os diplomas de trabalho deles não são reconhecidos. Então, assim, eles passam por inúmeras dificuldades e eu acho que a maior dificuldade nossa, não sei das meninas, mas acredito que tenha sido a minha, enquanto eu estava pesquisando, era entender como que isso está intrínseco às cidades. Então, assim, por mais que as cidades pequenas, é óbvio que tem um índice menor de imigrantes, mas não é uma realidade tão distante da gente, ela está no nosso dia a dia e às vezes a gente invisibiliza essas pessoas. Então, às vezes a gente não percebe, não está ao nosso alcance, mas elas estão ali. De toda forma, elas continuam estando ali, os problemas delas continuam existindo. Então, eu acredito que seja essa parte mesmo da realidade, do choque de realidade, todas essas dificuldades.
Acho que também é muito legal a gente parar e olhar assim, porque não dá para pensar o Brasil como ele é hoje sem imigração. É completamente uma coxa de retalhos, de culturas diferentes, de diásporas diversas, de todos os cantos do mundo. Então, você conseguir olhar da forma que o comitê propõe e toda a questão da segregação espacial, eu acho que é muito importante para a gente conseguir entender a lógica da sociedade em que a gente está inserido e que muitas vezes a gente acaba não percebendo justamente esse tipo de processo que você acabou de comentar. Eu acho que isso foi muito interessante porque aquela questão, quando a gente pensa em imigração, muito dificilmente a gente pensa, tipo, de primeira vista no Brasil. A gente pensa muito na Europa, a gente pensa muito desses fluxos migratórios recentes para lá. Só que a gente tem muitos imigrantes que vêm para o Brasil também. E acho que a gente não fala o suficiente sobre eles, principalmente nesse contexto de segregação urbana, né? Porque São Paulo é uma cidade que recebe muitos imigrantes, mas Belo Horizonte também recebe, principalmente imigrantes haitianos, imigrantes venezuelanos, e eu acho que é bom porque o comitê de vocês traz essa oportunidade da gente falar e dar voz para essas pessoas, eu acho incrível. Assim, pesquisando, eu acho que uma das coisas que eu mais achei interessantes e até legal é o tanto de projeto que o ONU Habitat tem dentro das próprias cidades, em parceria, para poder inserir mais essas pessoas dentro das cidades e também como isso bate muito na questão de desenvolvimento sustentável. Eu achei isso muito interessante e legal, porque todos os projetos do ONU Habitat sempre tem uma questão lá que fala vamos planejar para que a cidade desenvolva de uma maneira mais sustentável, para que todos possam conviver bem. A Ana tinha pincelado um pouquinho disso pra gente, mas, novamente, gente, vocês podem contar pra gente qual tem sido ou qual foi a maior dificuldade que vocês enfrentaram criando o comitê? Assim, uma grande dificuldade que a gente enfrentou que foi achar dados, porque quando a gente pesquisa, vai mais para o país que a cidade está, não exatamente é dado da cidade, sim do país. Então, fazer a associação assim do país para a cidade é muito complicado, porque às vezes é um dado que a gente não pode ficar generalizando, digamos assim. É isso. Então, outra dificuldade que acho que nós três tivemos muito foi na hora de fazer os dossiês para achar os brasões de armas das cidades, que não é muito comum, né, assim, da gente ir buscar esse tipo de informação, banco de dados, mas na maioria das vezes, quando a gente ia pesquisar, a gente achava... Enfim, os modelos não cabiam no modelo original do dossiê, então essa foi uma dificuldade também. Pensando aqui no geral, das coisas mais amplas para as coisas mais específicas do comitê, essa foi uma coisa bastante específica, que realmente achar os brasões de armas foi um desafio. Então, gente, dentro dos dias de debate, o que vocês esperam que sejam os principais tópicos que sejam levantados pelos delegados durante os dias de debate? Quais são as principais coisas que vocês querem, que você fala, putz, isso aqui é muito importante para eles levarem para a resolução deles? Eu acho que não foge muito dessa questão mais específica das cidades, que eu acho que é um corte muito importante, de entender como que essas pessoas elas são integradas às cidades e os principais desafios, né, que igual eu estava falando antes, sobre essa dificuldade da inserção no mercado de trabalho, sobre dificuldade de barreiras linguísticas, sobre dificuldade de reconhecimento de diplomas, de acesso a moradias nos centros urbanos, eles serem meio que obrigados a se instalarem às margens das cidades. Então, eu acho que a causa do problema, na verdade, meio que é a consequência ali de ações, de descaso, talvez, não sei, dos grandes poderes que poderiam estar agindo em prol dessas pessoas e como que isso pode impactar os meninos, porque são adolescentes, estão na escola. Normalmente, esses temas assim, mais específicos, eles não são abordados com muita frequência. Então, eu acho que é um trabalho muito legal de levar para eles temas que nem sempre são totalmente destrinchados, que eu acho de extrema importância, conscientização. Até caso você não puder fazer nada a respeito, pelo menos você está conscientizado sobre a causa. Então, eu acredito que é isso. Vocês têm alguma coisa para...
Acho que outro ponto legal que eu acho que eles vão levantar durante o debate é a questão de xenofobia e preconceito, né? Que a gente sabe que, infelizmente, muitos imigrantes, ao chegarem em cidades novas, eles sofrem com esse tipo de coisa, né? Então, tem muitos movimentos anti-imigração, muitas políticas anti-imigração, e que a gente até colocou, né, nos materiais de estudo vários casos de atitudes xenofóbicas. Então, assim, acho que esse é um ponto bem delicado e muito importante e também muito frequente, né? Infelizmente, que acontece muito, a gente vê muito isso. Sempre está nos jornais, casos de imigrantes. E aí, enfim, acho que é um ponto que eles vão debater bastante sobre. Ok, agora vamos para a minha parte favorita desse podcast, que é o Giro de Notícias, onde nós vamos ler algumas notícias recentes para entender um pouco mais da importância da temática dentro da vida das pessoas, dentro da vida real. Então, vamos lá. A primeira notícia, ela foi veiculada pela BBC News Brasil, escrita por Ido Vock. França aprova lei que dificulta a imigração. Entenda o que muda. O parlamento francês aprovou uma nova legislação que endurece a política de imigração do país após meses de disputas políticas. Um elemento-chave da lei é que os benefícios sociais para estrangeiros estarão agora condicionados a 5 anos de presença na França ou 30 meses para aqueles que têm emprego. Vocês podem comentar um pouco? Assim, isso é uma coisa muito absurda de se acontecer, porque a França tem uma grande visibilidade, assim, no internacional, e a aprovação desse tipo de lei assim, pode ser vista até como um incentivo para que outros países façam o mesmo. Aqueles países que a gente sabe muito bem que são conhecidos por serem xenofóbicos, por não gostarem de receber imigrantes, essas coisas. E, assim, é bem revoltante, assim. Vamos para a nossa segunda reportagem, então. Também veiculada pela BBC News Brasil e escrita por Madeleine Halpert. Não temos mais espaço. O apelo do prefeito de Nova York para imigrantes buscarem outra cidade. As autoridades de Nova York planejam distribuir panfletos alertando os imigrantes de que não há garantia de que receberão ajuda se chegarem à cidade. O prefeito de Nova York, Eric Adams, anunciou o plano dizendo que a cidade recebeu 90 mil imigrantes desde abril do ano passado. Não temos mais espaço, disse o prefeito da maior cidade dos Estados Unidos, com 8,3 milhões de habitantes. Meninas, vocês podem dar um esboço do que vocês pensam acerca dessa notícia pra gente? Bom, eu acho que essa notícia ela retrata nada mais do que a realidade, assim. Realmente, uma cidade num país tão grande quanto os Estados Unidos, uma cidade tão grande quanto Nova York, uma cidade global, ela está passando por essa questão de logística, de falta de políticas de acesso para os imigrantes, principalmente com esse... o prefeito, né, de Nova York falando isso, então é bastante preocupante. Ele tem um peso muito grande a fala dele. É um peso que eu acredito que seja extremamente irresponsável, que pode levar o aumento de casos de xenofobia na cidade, no país. Mas acredito que é exatamente isso, assim, a realidade de que os países, as cidades, elas não estão prontas, num geral, assim, não estão prontos para poder receber, para poder lidar com a população de imigrantes chegando, né, assim, para poder alocar essas pessoas de forma segura, de garantir os direitos delas, e, enfim, acredito que... Carol, essa sua fala me lembrou de algo que eu vi recentemente também, que é muito relacionado com isso, porque agora a gente vai teve o processo eleitoral que está perpassando na Alemanha, e o discurso anti-imigração, ele ganhou muita notoriedade lá. E uma questão que eu achei muito interessante, parando para pensar, é que as cidades elas não oferecem estrutura ou suporte para esses imigrantes. E recentemente, na Alemanha, o discurso anti-imigração ele também começou a se difundir em partidos que tradicionalmente não faziam, a grande maioria em partidos de esquerda. Sobretudo porque houve um caso de um imigrante, creio eu, paquistanês, que acabou cometendo um crime, esfaqueando pessoas, acho que 20 pessoas saíram feridas e 5 óbitos. E, obviamente, não é uma apologia esse tipo de crime, mas eu acho que, assim, ao mesmo tempo, a gente sabe que a precarização da vida dos imigrantes
muitos deles acabam recorrendo, por exemplo, à criminalidade. Então, a cidade, além dela ter de enfrentar um problema realmente estrutural, de você ter que condicionar e receber essas pessoas, ao não fazê-lo, ela acaba criando outro problema relativo a essa questão da criminalidade, né? Então, assim, é um problema que ele dá muitas voltas. Esse tema é um tema que dá muitas e muitas voltas e dá pano para manga para os delegados discutirem, viu? Eu acredito que outro problema também vindo disso é a estigmatização dessas pessoas. Então, por mais que algumas delas venham recorrer ao crime para poder sobreviver, isso acaba criando um estereótipo para outras pessoas, elas acabam sofrendo violência. Um exemplo que a gente tem também, que está no guia, que foi sobre os atentados de Paris, de 2015, que algumas pessoas que estavam envolvidas no atentado, elas eram, não sei, na época, eram de um bairro na Bélgica, não vou saber exatamente o nome do bairro, até porque é meio difícil de falar também, mas essas pessoas moravam ali no bairro e houve diversos casos de xenofobia, violência contra as pessoas que moravam ali naquele bairro, mas também falas de políticos sobre como o terrorismo estava associado a essas pessoas imigrantes. Então, assim, essas falas, querendo ou não, elas têm um impacto muito grande. Então, igual você falou, dá voltas e voltas, é um problema que tem várias nuances, né? Vocês já meio que falaram bastante sobre isso, só que queria que vocês pontuassem mais especificamente como que essa temática muda e influencia diretamente na vida dos delegados, das pessoas de ensino médio, das pessoas que estão no final do ensino fundamental, e como que vocês acham que esse debate pode agregar a elas? Então, eu acredito que seja essa questão mesmo que a gente já trouxe de como que a gente acha que é uma realidade muito distante, só que não é tão distante assim. E acaba que aqui em BH mesmo a gente acaba trombando com imigrantes e por mais que a gente não saiba exatamente a história deles, ainda assim eles carregam esse peso muito forte com eles, de toda a história deles. Então, assim, acredito que pode ser muito importante para os meninos, para eles saberem, se conscientizarem mesmo, igual a gente estava falando, sobre essa questão, sobre como lidar com isso, como aprender a lidar com isso. Então, assim, não é uma coisa que é ensinada nas escolas. E aprofundar mais no tema. Eu acredito que os tópicos da agenda nos dias das simulações vão ser muito importantes para eles saírem com uma outra cabeça, assim, mas acho que não tem outra palavra melhor do que conscientizada mesmo. Acho que é isso. Então, aproveitando que o Matheus mencionou os nossos queridos delegados, como vocês acham que eles podem melhor se preparar para os dias de debate e simulação, gente? Então, eu acho que os meninos podem se preparar melhor lendo o nosso guia, que é muito importante. O guia ele foi planejado e estruturado, corrigido, recorrigido, pesquisado diversas vezes. Foi um tempo muito grande ali que eu passei desenvolvendo o guia com auxílio de professores, de pessoas que entendem muito do assunto. Então, eu acredito que o guia seja a melhor forma de entender exatamente como que o comitê funciona, o que é o comitê, motivações para o comitê ter sido criado. E além de outras questões, como os posts no nosso site. Esse mês vão sair mais 2. Inclusive, os posts do nosso Instagram, que a gente está postando lá 3 vezes por semana. Inclusive, sigam o Onobitar. O Instagram do Onobitar vai estar no descritivo do episódio. Como de praxe. E, além disso, os dossiês também são extremamente importantes, obviamente, para todas as delegações. A gente fez dossiê 1 por 1, são 45 delegações no nosso comitê, então os dossiês são de extrema importância que os delegados leiam e prestem atenção qual vai ser o posicionamento da delegação deles, para entenderem também a relevância da sua delegação mediante ao debate. Então, acredito que seja isso. Ok, essa aqui é uma questão muito legal que eu gostaria de perguntar para vocês. Qual que é os principais, assim, obras, conteúdos midiáticos, filmes, livros, séries que envolvam toda a questão da migração, envolvam toda a questão da segregação espacial?
que vocês poderiam dar para os delegados chegarem durante os dias de simulação, sabendo um pouquinho mais, estando um pouquinho mais confiantes, principalmente porque a gente sabe como é que a maioria das pessoas chega em uma simulação, que é sem saber nada e muito perdidas. Como que vocês acham que elas poderiam chegar um pouco menos perdidas, de acordo, tipo, pesquisando mais sobre esses termos midiáticos? Pode ser canal no YouTube, artigo. Então, gente, tem muitos conteúdos, né, que os delegados eles podem recorrer, até próprias assim, notícias que eles podem ver para como que tá o andamento na cidade que eles estão representando, como que isso está funcionando lá. E além disso, também tem muitos filmes, tem muitos podcasts, inclusive. No nosso Instagram a gente divulga vários, então vocês podem dar uma olhada lá. A gente indicou 2 por enquanto. O primeiro chama Flea, Nenhum Lugar para Chamar de Lar. É uma animação de 2021, que inclusive foi indicada ao Oscar de 2022 e dizem que é muito boa e fala realmente de como é essa trajetória dos imigrantes e como que eles chegam lá. E também tem outro que é um documentário. Tem muitos documentários, né, sobre, então acho que é legal pesquisar. E o outro chama Human Flow, Não Existe Lugar, Não Existe Lar Se Não Há Para Onde Ir, que é de 2017. E é um documentário muito interessante também, que a gente acha que pode dar uma ajudada. E tem outros podcasts também que vocês podem olhar. Tem o Café da Manhã, que é o podcast da Folha, tem o Petit Jornal também. Então eles falam de avanço da extrema-direita na Europa e como que isso impacta. Fala também de, por exemplo, refugiados de conflitos mais recentes, então refugiados e imigrantes da Ucrânia, enfim, de vários lugares. Então acho que tem muita coisa que vocês podem pesquisar. Meninas, entrando mais dentro do escopo temático, fazendo essa questão do recorte, como vocês acham que seria, o que vocês consideram políticas de inserção efetiva para os imigrantes nas cidades? Então, também acho que não foge muito do básico, que acredito que seria mesmo visibilidade para essas pessoas. Então, assim, não acho que cabe exatamente aos governos das cidades. Não tem muito que eles fazerem, além de promover encontros, programas de incentivo à educação, ao respeito a essas pessoas, para integrar essas pessoas na sociedade. Mas falando de autoridades como de um país mesmo, acredito que prestar mais atenção nessa questão da burocracia de documentos, que os imigrantes eles têm essa questão muito forte, a legalização deles nos estados. Então, acredito que políticas para viabilizar isso, para tornar acessível e menos burocrático, menos difícil para essas pessoas esse acesso à justiça, à política, à visibilidade civil. Além disso, programas, ou então, acredito que mais programas mesmo, assim, políticos, que falem sobre isso, que falem sobre a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho, que busquem ter essa temática de levar mesmo essas pessoas, acolher essas pessoas como esse reconhecimento dos diplomas, casas, abrigos para essas pessoas mesmo. Então, assim, amparo, eu acredito que a esfera governamental, o papel dela seria mesmo amparo para essas pessoas que falta. Agora vamos para uma fase do nosso podcast que a gente sai um pouco do tema do comitê de vocês e vamos um pouco mais para conhecer vocês. E de início, vocês já participaram, vocês duas, você não, já participaram do Miniono outras vezes. E vocês poderiam compartilhar alguma experiência engraçada, memorável, que tenha acontecido durante os dias de simulação? Para mim, um momento mais marcante, assim, até emocionante mesmo, foi quando, ano passado, eu estava lá no meu comitê, o CIDH, e, assim, eu estava com medo de os meninos não debaterem, não falarem. Só que aí deu super certo, eles estavam falando, toda vez que eu pedia para levantar a placa, a sala inteira levantava. E nesse momento eu estava moderando. O que aconteceu? Eu comecei a chorar de emoção. Eu comecei a chorar e eu tive que parar, eu tive que explicar para os delegados, e porque eu comecei a chorar do nada, mas é porque eu estava muito emocionada, porque realmente estavam debatendo sobre um tema que eu idealizei, um comitê que eu construí, então foi um momento muito marcante e emocionante para mim. Um momento extremamente emocionante, eu acho que é muito parecido com o da Ana Bia.
que foi ano passado, quando a gente foi despedir dos meninos. A gente estava encerrando o comitê. E aí eu vi as carinhas deles todos sentados, assim, e eu fiquei muito emocionada, chorei horrores também. E porque eu me via muito neles, assim, quando eu fui delegada, e aí eu via os diretora do meu comitê, as diretoras do meu comitê, voluntários, e eu admirava essas pessoas demais, demais, demais. E, assim, eu almejava estar naquele lugar um dia. E aí eu vim para a faculdade e aí eu passei a conviver com essas pessoas que eu tanto admirava, assim, de longe. Eu passei a ver essas pessoas no corredor e saber que eu poderia estar sendo o que já foram para mim foi muito emocionante, assim. É muito gratificante, é muito fofo e é muito legal, vale demais a pena. Então, nós vamos para minha parte favorita desse podcast. Vamos lá, bate-bola, jogo rápido, eu falo e vocês respondem a primeira coisa que vier na cabeça de vocês. Um livro, por favor. O Lado Mais Sombrio. Trono de Vidro. Eu vou falar Percy Jackson, que foi um livro que quando eu li era mais nova, me marcou demais e até hoje eu sou apaixonada pela série, então... Um filme que te marcou? Mary Shelley. Grease nos Tempos da Brilhantina. Forrest Gump. Um país que gostaria de visitar. Ai, não sei, fala primeiro. México. China. Turquia. Uma inspiração dentro ou fora do campo das relações internacionais. Pode ser uma inspiração para sua vida. Minha irmã. Meu pai. Vou falar minha família também, meus pais, minha irmã. Então, gente, por fim, eu gostaria que vocês mandassem uma mensagem para os seus delegados enquanto que outubro não chega. Algo de coração, algo que venha, a primeira coisa que venha na cabeça de vocês. E todo seu. A mensagem que eu quero mandar para os delegados é que venham tranquilos, em paz, e estudem o tema, porque para além dos debates, para além dos estudos, acredito que seja um tema muito relevante na convivência em sociedade. É um tema que acho que pode te tornar uma pessoa melhor, humanizando essas pessoas, dando visibilidade para essas pessoas que a gente está estudando, essas comunidades. Então, acredito que seja isso. Se tiverem qualquer dúvida, a gente vai estar lá nos dias para orientar vocês, antes também. A gente libera o material para vocês muito antes, para que haja toda essa rede de apoio. Então, acho que é isso. A minha mensagem é que eu estou muito ansiosa para conhecê-los. Eu mal posso esperar outubro chegar. E também tudo que a Carol falou, estudem, se preparem, assim, venham muito bem preparados, usem roupas leves, gente, faz calor, pelo amor de Deus, tragam, assim, garrafa de água, pelo amor de Deus, tá? E é isso. Acho que é isso que as meninas já falaram, né? A gente está muito animadas para receber vocês. A gente está desde o início do ano preparando tudo, né? Para que vocês tenham uma experiência muito boa. E eu acho que o Miniono, ele realmente, assim, vai ser um momento mágico, um momento único. Então, só deixar esse abraço final, que vocês aproveitem muito a experiência, estudem, fiquem tranquilos também, porque a gente vai estar todo mundo lá para ajudar vocês no que vocês precisarem. Então, não precisem ficar nervosos, que vai dar tudo certo, vai ser muito bom. E é um tema muito legal, então acho que a gente vai ter, assim, muita coisa para discutir, muita coisa para debater. E é isso, assim, aproveitem o Miniono, que é uma experiência única, acho que vai ser muito transformadora. E é isso, a gente espera vocês e estamos muito animados para o nosso comitê. Ana, Carol, Líria, muito obrigado pela presença de vocês. E obrigado pela presença de você que ouviu até aqui também. Eu sou Gabriel Marques e esse foi mais um Café com Foca. Tchau, tchau. Tchau, tchau.